falei que eu acho que eu fui o que mais participou. Nós só não pude participar no passado, que a data caiu em cima do evento do FIS, eu tinha sido chamado para o FIS antes, né? E como eu tinha feito o convite antes, eu não consegui comparecer aqui, mas enfim, já é a quarta sistemática, se não me engano, eu estou vim na primeira, segunda, voltei a terceira e estou aqui na quarta. E é um grande prazer, desde que eu recebi o primeiro convite, né, do professor Sidão. Você está gravando aqui, né? Você apertou aqui? Ah, já está gravando. Então, quando eu recebi o convite, foi até no Clisol, um dos pessoas que eu estava coordenando lá em Brasília, eu fiquei assim muito feliz. Vamos sempre disseminar o conhecimento. É o espírito do software livre, que eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras e para os senhores também. Então, é disseminar o conhecimento, né? Independente se ele for gratuito ou não. Até umas coisas que eu vou passar para vocês aí mais para frente, durante essa nossa palestra aí. Vai ter um momento que ela pode ficar um pouco cansativo, mas aí a gente vai fazendo a gente vai ver se dá uma pausa aí, né, professor? Para não ficar. Eu queria ficar aqui 2 dias, mas por um problema de projeto que eu estou realizando em Brasília, eu tenho que voltar essa madrugada para lá. Então não consegui ficar. Então a gente vai estender um pouquinho mais hoje para passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Deixa eu só ajustar aqui o slide. Ficar bonitinho, né? Bom, então o nosso assunto de hoje, eu já dei uma palestra sobre segurança da informação, fazendo uma coisa mais genérica, já passei pelo pentest, uma das minhas especialidades, né, junto à segurança da informação. E dessa vez eu preferi explorar um pouco mais uma ferramenta chamada Nmap. Uma ferramenta que explora, faz uma análise de vulnerabilidade na rede e traz uma série de informações, uma ferramenta simples que traz muita informação se ela for bem utilizada e se você tiver um conhecimento desses parâmetros. Eu vou fazer uma demonstração para os senhores aqui, obviamente na rede que eu fiz dedicada a isso, né, para não ficar impactando na rede do local do evento. Bom, mas foi feita uma breve apresentação, mas eu sempre gosto de falar um pouquinho do meu currículo, tem de certa forma um orgulho que eu tenho, né, batalhei para conquistar isso aí. Então, eu falo que eu sou, está até desatualizado, depois eu vou arrumar. Então, eu falo primeiramente que eu sou sempre evangelizador do software livre. Tá? Eu tento passar a palavra do software livre para os senhores e para quem estiver sempre ouvindo minha palestra. Né? A história do software livre, por que vamos utilizar o software livre, a questão da colaboração, da disseminação do conhecimento, a questão da ajuda mútua, né? Que é o espírito do software livre. Na verdade, eu já não sou mais no Ministério das Comunicações. Eu estou trabalhando como consultor em segurança cibernética na Organização das Nações Unidas, na ONU, né, num projeto nacional para desenvolvimento, junto a alguns órgãos do governo federal. Eu sou professor da Universidade Católica de Brasília e mantenho um site chamado Portal TIC, que quem já assistiu minha palestra já ouviu lá, já deve conhecer alguma coisa. Eu vou até passar para os senhores o briefing dele, só para vocês conhecerem. A minha formação, eu sou, né, o pessoal fala que é nerd, né? Então eu sou um pouco nerd, eu gosto de estudar. Então eu tenho 3 graduações, eu fiz 3 cursos superiores, tá? Superior em rede de computador, depois eu fiz um bacharel em sistema de informação e um tecnólogo em processamento de dados. Eu tenho algumas certificações na parte de segurança da informação. A primeira é essa aí, a ISO 27002, que é a ISO, né, Padrão Internacional de Normas de Segurança da Informação. Eu tenho o CNAP, né, que é o Cisco Network Academic Program, é o equivalente ao CCNA, só que é um pouco mais extenso. Tenho a LPI e uma Casa Vulnerability Manager. Eu tenho 2 pós-graduações, na verdade uma pós-graduação em MBA, uma eu fiz em redes, outra eu fiz um MBA em governança de TI. E por fim, agora, no final do ano passado, eu consegui finalizar, graças a Deus, meu mestrado lá na Católica também, em questão a parte de segurança cibernética, explorando um pouquinho esse assunto também aí. Bom, aqui tem alguns contatos meus, não fiquem desesperados, depois eu vou passar o QR Code no final, para vocês tirarem a foto, vão baixar as informações, onde tem meu e-mail, meu site. Pessoal, eu não sou viciado em rede social, tá? Ela é que é viciada em mim.
ela fica no meu celular me perturbando. Então, se vocês digitarem meu nome em qualquer rede social, vocês vão me achar. Aí o pessoal sabe, eu fico mandando na rede notícias, né, tem o meu portal. Então, se vocês quiserem mexer no Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, o que vocês conhecerem de rede social, podem me adicionando. Eu tenho o maior prazer de entrar em contato com os senhores aí por essas redes e tirar dúvidas e ajudá-los com o que eu puder. Então, o que a gente vai falar hoje? Tá? Eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho de teste de invasão, vou falar de porta scan, análise de vulnerabilidade, Nmap, e no fim eu vou fazer um sorteio. Já vou até avisar os senhores, não, porque a gente tem que falar do sorteio. No final eu quero ver se eu vou sortear o meu portal de educação à distância, né, que foi lançado agora no início do ano, e eu vou sortear 5 bolsas integrais para vocês fazerem um curso sobre a parte de pentest, deve começar mês que vem, durante a Copa, né? O pessoal fica vendo a Copa de férias da UEG, se não me engano, já vai estar de férias, né? Quando está de férias da UEG e quando está estudando lá, aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês. Então, está aqui os 2 sites, eu vou mostrar aqui, mas eu vou deixar para mostrar mais para frente, quando entrar na parte prática, para não ficar perdendo muito tempo falando sobre esse portal. E aí eu já faço a pergunta inicial para os senhores. O que é segurança da informação? Só eu sei? Não, né? Me ajuda aí. Vai valendo um ponto na média do professor Ronaldo dele? O pessoal ficou desesperado agora. Eu não sei, eu tenho que falar com o Júlio. Acho que está apertando mais, né? Então, com o Júlio? Ah, é? Vamos lá. Segurança na área da informação? Sim, segurança da informação. Seria formas técnicas de restringir o acesso à informação. Mais ou menos isso. Também. Tem um pouco disso. Restringir. Mas vai um pouquinho mais além de restringir. É de trazer, porque a segurança da informação ela faz alguns princípios básicos. O primeiro, né, todos esses exemplos vocês já estudaram, já chegou na matéria, mas são os 3 pilares da segurança da informação, que é confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então a informação ela tem que estar íntegra, ou seja, ela tem que estar da forma que ela foi produzida, por quem foi produzida, ela não pode ser alterada. É a famosa fofoca, que é mais conhecida pelas mulheres, que eu vou apoiar daqui a pouco. Né? Você chegou e fez a informação, passou a informação, né? Você está passando a informação que eu vou passar para o Sidão, segunda-feira eu chego aí, quase na hora da palestra. Aí um aluno já ouve, parece que o cara vai chegar em cima do laço. O terceiro ouve já ali no corredor, o cara vai atrasar. Aí chega no final e fala, professor, o senhor nem veio, está dormindo em casa com ressaca. Sempre tem isso. Então a integridade, a disponibilidade é que a informação tem que estar disponível de acordo com o que você acorda. Então você fez um acordo que a informação, o site, o portal TIC tem que estar 24 horas no ar para acessar a informação que vocês desejarem, ele tem que estar 24 horas no ar, ele tem que estar disponível ao acesso. E por fim, qualquer confidencialidade, né? Para o quê? Aí entra um dos pontos que ele comentou, que a informação tem que ser acessada somente quem tem direito de acessar. Se eu falar para os senhores, vou disponibilizar a palestra só para quem está aqui, é porque a informação vai estar disponível no site só para os senhores. Vou passar uma senha, por exemplo, só os senhores vão conseguir baixar a palestra para verificar. Então, para trazer o quê? Trazer um pouco de confidencialidade. Então, esses são os 3 pilares que formam a segurança da informação. Beleza? Dúvidas? Entenderam nada até agora? Quem está dormindo? Só que eu falo o seguinte, segurança da informação vou um pouco mais a fundo. Eu falo que, a fundo não, eu digo que segurança da informação é um estado. Por que é um estado? Né? O estado de Goiás não é isso. É o estado da forma. No momento você está seguro e no outro momento você já não está mais. Vocês lembram quando foi anunciada 2 semanas e meia atrás, cerca de 20 dias, a vulnerabilidade Huntley? Todo mundo falou, saiu na internet, todo mundo ficou com medo, minha senha do Facebook apareceu na internet. Até aquele momento, todos os sites estavam protegidos de certa forma. Naquele momento seguinte, quando a vulnerabilidade foi exposta, ou descobriram a vulnerabilidade, não estavam mais seguros. Então, deixou de ser seguro, não estava. Você está ali dentro da casa noturna, na boate, dançando. Ali dentro tem segurança. Você passou para fora da casa noturna, você não está mais com a segurança. Você pode soltar dali, tenha certeza que o segurança não vai correr atrás para te ajudar. Então, você estava seguro até aquele momento. Depois daquele momento que você passou, transpôs aquela barreira, você já não estava mais seguro. E assim por diante. Então, a minha visão de segurança é sempre essa.
E para dar um enfoque e deixar sempre claro na cabeça, existe segurança 100%? Não? Eu já discordo. Eu vou contar a mesma piada que eu contei 3 anos atrás. Só existe uma rede segura. Vocês conhecem qual que é essa rede segura? Fala, pelo amor de Deus, gente, só para me sentir que não estou sozinho aqui. Grita, pelo menos eu falo assim, não sei. Obrigado. Então eu não sei, né? Qual que é essa rede? Essa rede é aquela rede que vende lá no Ceará. É a única que é rede 100% segura. Você pode deitar, balançar nela, que você tem certeza que vai estar seguro. E mesmo assim, se você tomar uma ou outra, estiver tonto, você vai cair dela também. Então nem ela chega a ser tão segura assim. Vamos parar um pouquinho para pensar nesse momento aqui. Qual que é a história? Tem uma frase de um pensador que ela começa dessa forma e eu adapto ela para a versão atual, né, para a versão mais amigável. Se você acredita que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada, né? Por quê? O nosso compadre Washington, ele falou, você não sabe de nada. A segurança da informação, ela vem exatamente proteger aqueles antigos papéis que a gente escrevia, deixava na mesa lá como sigiloso, guardado numa gaveta. Segurança da informação, o pessoal já fala assim, vamos mexer com tecnologia. Não, é você proteger a informação, só que ela hoje está onde? Está no nosso celular, está no e-mail, está no correio eletrônico. Então a tecnologia não veio ajudar a gente a ter mais segurança. A gente tem que trazer mais segurança, porque agora ela está no meio que é mais aberto, é mais fácil da pessoa acessar. Tranquilo? Agora vocês sabem, né? Qual que é a frase real? Vai brincadeira à parte. Ela é de Bruce Schneider. Então, se você acredita que a tecnologia pode resolver esses problemas de segurança, então você não conhece os problemas e nem a tecnologia. Tá? Por isso que você não sabe de nada, inocente. Né? E eu faço a pergunta agora de novo, mas por favor, responda. Tá? Pelo amor de Deus, vamos acordar. Por que realizar um teste de invasão na rede? Descobrir as brechas, as vulnerabilidades, ver se minha rede está segura, até que ponto ela está segura. Quando a gente fala, vou fazer um teste de vulnerabilidade aqui, eu vou ser mais específico. Tem gente que nem gosta de fazer teste de vulnerabilidade na rede. Por quê? O cara chega assim, pô, mas se eu sou o chefe da rede, fizer um teste de vulnerabilidade e mostrar que ela tem furo, o chefe vai me demitir. Eu estou trazendo segurança. Só que a visão está mudando um pouquinho hoje em dia. O pessoal tem que ter esse medo, esse receio, entender que na verdade tem que se saber o que está acontecendo. Tem uma frase, que eu já até passei com as palestras, não coloco mais, que é uma frase do livro Arte da Guerra. Se você não conhecer você, a si mesmo e o seu inimigo, você vai ter 100% de chance de perda. Se você se conhecer e não conhecer o inimigo, a chance de empate ela é praticamente igual. E agora, se você se conhecer e conhecer o seu inimigo, a chance de vitória é praticamente total. Então você tem que entender o que a sua rede tem e tem que entender o que a pessoa que quer invadi-la vai fazer. E é uma das ferramentas que auxilia no início desse pentest, dessa procura, dessa varredura, toda das análises, análise de vulnerabilidade, é o NIMAP, que a gente vai apresentar. É uma ferramenta que ajuda bastante. E aqui eu vou mostrar um vídeo, que a gente fala assim, mas por que eu tenho que tentar proteger? Quem já ouviu falar de ataque de DOS aí? Bem famoso. Né? Ataque de DOS, mais conhecido também como ataque de negação de serviço, tem algumas vertentes, né, como ataque de negação de serviço distribuído. E esse vídeo aqui, ele mostra exatamente um ataque de DOS distribuído. Imagina se todos os alunos, aliás, imagina se tivesse uma rede wireless aqui em posse e todo mundo acessasse ela ao mesmo tempo para fazer um download do arquivo. Um servidor talvez não conseguiria responder, tá vendo? Todo mundo fazendo a requisição daquele arquivo. Obviamente que é um ataque, tá? Não é esse tanto de gente tentando fazer o download. São vários computadores fazendo requisições propositais para que o servidor não consiga responder. Quer ver? O homem é o exemplo mais clássico disso em relação à mulher. Por isso que eu vou falar que eu vou pegar da mulher, porque eu sempre uso homem e mulher como exemplo. Vamos lá. Por quê? Aliás, uma roda de homens conversando. Temos 5, 6 homens conversando ali. Batendo papo e tal. Já prestou atenção se um homem está falando, o outro vai atravessar e começa a falar, um já até xinga, né? Fala palavrão que eu não posso falar, né? Pô, cala a boca, o que ele está falando? É mentira isso?
Dois nunca falam ao mesmo tempo. Por quê? Porque o homem não dá conta de processar. Né? O homem não consegue processar duas informações ao mesmo tempo. Quem aqui já foi no salão de beleza? Algumas vezes já. Quem conseguiu, quem tentou, tem que ser um homem nesse caso, né? Quem conseguiu, tentou entender a conversa, uma conversa. Esse dia eu estava lá sentado, né? Lá esperando minha noiva estava fazendo cabelo, unha, né? Até brinco lá, né? Estava fazendo o check-up geral, dando o grau geral, né? Do fio de cabelo ao dedão do pé. E eu estava sentado no meu celular, né, mandando mensagem. Eu falei que eu sou viciado em rede social, eu estava no Facebook, no Twitter, respondendo, mandando mensagem. Aí de repente, sabe quando dá aquela parada, ninguém te responde mais nada, acabou, e você olha para o mundo, né? Deixa eu ver, eu estou aqui no mundo real. Você sai do Matrix, né? Sai do Matrix. Aí eu comecei a ver ela conversando. Aí eu me assustei. Eu me assustei porque ela estava conseguindo conversar com as duas manicures, estavam um fazendo uma mão no outro pé. Estava conversando com o cabeleireiro, porque ela estava escolhendo o corte que ia fazer ainda. Estava trocando ideia com o do cafezinho, que estava levando o cara, você quer um cafezinho, estava conversando. E ainda deu opinião no cara lá da recepção, que ele estava falando alguma coisa, discutindo alguma coisa de cor de cabelo. E ela conseguia conversar o tempo todo com todos. A mulher já consegue resolver um ataque desse aqui. O homem, no segundo IP que começasse a fazer requisição, já ia cair logo, ia dar bug, ia dar tela azul, ele ia ficar louco, ia rebutar o sistema. Né? Então é mais ou menos essa comparação que tem que fazer. É o homem e a mulher. Então, o ataque de negação de serviço, ele vai servir o quê? Para servidores que não conseguem receber tantas requisições ao mesmo tempo. O pessoal tenta fazer isso. E é um dos testes que a gente pode fazer até com o NMAR para saber que portas estão abertas, que tipo de requisições um invasor pode querer procurar no seu servidor. E o port scanning? O que é essa palavra port scanning? Vem do inglês, escaneamento de porta, né? Você está procurando busca por portas. Então, é uma das técnicas de varredura ou scanning, tá? Que não está preocupado em saber qual o IP está vulnerável, mas sim as portas. Eu quero saber se o servidor com o IP 926801 ele está vulnerável. Eu quero saber quais as portas desse servidor estão abertas ou não. E que tipo de proteção ela tem. Para eu tentar buscar alguma informação. Então, você pode rastrear o quê? Portas, que é uma das técnicas mais utilizadas por atacantes de descobrir serviços no sistema. De um tempo para cá, colocaram uma tag como scan de rede como sendo um tipo de ataque. Não deixa de ser. Aí você chega lá e fica pulando a rede buscando portas, é um tipo de ataque, é o início de um ataque já. E colocaram isso como uma vertente lá para descobrir falhas na internet. Aliás, para levantamento estatístico da internet para ver quais sites estavam sendo atacados. E hoje em dia, mais de 50% dos ataques são de scan. Então existem robôs no mundo inteiro, né? Computadores automatizados para isso, e hackers que deixam já automatizados fazendo scan de uma série de ranges de IPs, buscando portas para descobrir se aquele servidor pode ser invadido ou não. É facilita. Imagina se você fosse entrar, não, deixa eu ver se o portal TIC está com porta. Eu vou lá e olho o portal TIC e sai. Não está. Deixa eu ver se tem vulnerabilidade nesse servidor. O tempo que eu estava saindo de um para outro já tinha escaneado um range IP completo, /24. Então traz uma certa ajuda, uma facilidade para a pessoa que está buscando vulnerabilidades aí. Então, essas ferramentas que existem, né, permitem o hacker aprender mais sobre o serviço disponível. E uma coisa importante, aquela matéria que o professor dá aula, que fala de porta, eu errei qual que é a porta 21, qual que é a porta 22, qual que é a porta 49, qual que é a porta 25. Isso é importante vocês saberem, porque geralmente as portas são padrões. Então, se você chegar lá 25, é SMTP, envio de mensagem, tá, do servidor de e-mail. Se você souber a porta 22, qual que é? SSH 21, FTP. Então você tem uma variedade. Se você souber, te ajuda. Você fala, aquele servidor, aquela porta 21 está aberta. A porta 21 FTP, a gente pode tentar ver. Aí você vai fazer o seguinte: agora eu posso descobrir se eu posso atacar aquela rede. É que não você chegar e ver uma porta sem a fechadura. Não significa que ela não vai abrir. E nem que ela vai abrir. Significa que você já sabe um dos mecanismos para que serve aquela porta. Se ela acessa uma sala ou não é. Então as portas são essa mesma conotação. Existem milhares de portas, como eu falei,
Então, já que elas são codificadas em 16 bits, consequentemente nós teremos 65.536 portas para rodar os serviços. Hoje em dia os serviços rodam mais em portas altas e em portas aleatórias. O pessoal já está começando a colocar porta aleatória. E os próprios sysadmins, né, administradores de sistema, já estão modificando para quê? Para evitar aquele negócio, vou colocar meu e-mail na 25. Então já é uma porta que ele sabe que pode ser atacada. Então ele altera para dificultar o trabalho do hacker. Tá? Da porta 0 a 1023 são mais conhecidas como portas reservadas ou portas RAID, que a gente chama. São o quê? Para processos do sistema ou programas executados por utilizadores privilegiados. Como eu falei, isso é o quê? Um padrão, uma padronização, mas não significa que vai sempre ser dessa maneira. A porta 1024 para a porta de 49.151, chamadas portas registradas, e da 49.000 em diante são chamadas de portas dinâmicas ou privadas. Então, a análise de vulnerabilidade. Essa análise é um processo onde você vai identificar proativamente quais são as vulnerabilidades que o sistema tem. Tá? Mas como? Primeiro você tem que identificar o sistema operacional, a sua versão. Eu tenho que identificar antes de eu chegar lá e querer agir. Senão eu falo, eu vou explorar, descobri um IP aqui, ó, 192.68.0, vou fazer de exemplo. Vou explorar a vulnerabilidade de NetApp lá da Microsoft. Para que esse servidor Linux? Então tem que saber primeiro qual que é o sistema operacional para depois proceder e descobrir que tipo de como vou explorar, de que forma eu posso explorar aquele servidor, aquele serviço. Depois o scanner vai identificar o quê? Fraquezas ou vulnerabilidades desse sistema operacional. Quem viu minha palestra há 2 anos atrás, que foi até, acho que foi na própria EG, né? Foi no fórum, né? A primeira que foi na EG. Enfim, foi lá no fórum. Vocês viram que eu fiz o quê? Eu utilizei aquela ferramenta chamada Armitage, que ele faz todo esse processo automatizado, utilizando o Nmap, inclusive. Tá? Você escolhe qual que vai usar o Nmap, mas ele utiliza o Nmap como padrão. E ele já faz isso para você. Ele pega essas 65.000 portas e dispara a requisição. Quem é você, e começa a responder. Eu estou aberto, eu estou fechado, eu estou aberto e não existo. Né? Vai depender do firewall. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses tipos de aliás, esse tipo de porta e tipo de requisições e respostas também. Então, se é fácil e rápido identificar as máquinas na rede, também é uma forma mais rápida de ser identificado por um sistema de detecção de intrusão. Se você chega e começa a snifar a rede, como a gente fala, mandando requisição, rapidinho o detector de intrusão vai falar, alguém está tentando fazer alguma coisa. E se for um IDS bem configurado, ou configurado da forma que eu vou comentar agora, ele vai chegar e falar, esse IP de fora pode bloquear, ele não vai conseguir mais nada. E qualquer requisição que você mande, quando ele for passar pelo IDS PS, ele vai ser, a gente chama de dropado, ele vai ser ignorado para evitar que a rede possa servir. Um IDS, um tipo de ataque daquele, ele podia entender que aquelas requisições todas podiam ser maléficas e fazer um bloqueio. E simplesmente falar, esse aqui eu não vou aceitar, esse número de requisições eu não vou aceitar para download, e fazer um bloqueio geral para aqueles IPs, aquele range de IP que está sendo utilizado. Deixa eu ver se vai apertar. Vou pegar uma água. Eu vi o cidadão entrando com água, eu fiquei com inveja. Vamos lá. Então nós temos um outro tipo de varredura, que é a varredura utilizando o ICMP. Todo mundo sabe o que é o ICMP? Alguém pode me falar o que é o famoso ICMP? Todo mundo lembra para achar a resposta ali, né? Então, é o protocolo do melhor esforço. Devido à sua característica de sempre procurar o melhor caminho para determinar um host de rede. O IP, ele possui o que a gente chama de fiel escudeiro. Esse fiel escudeiro, o que é? É chamado de ICMP, que é um acordo de uma RFC 792. Para que ele serve? Né? Para utilizar, para eu quero saber se o meu pacote é um teste que existe para saber se o que eu tento acessar o site do portal TIC.com, aí de repente aparece lá, não disponível. Aí eu falo, deixa eu dar um ping, já vou falar isso agora, né? Deixa eu dar um ping nesse servidor. Aí ele está respondendo, fala assim, então pode ser o serviço que está fora, porque o servidor está me respondendo CMP.
e aí eu vou ver por acaso, digamos que por acaso o serviço da parte está derrubado, está ativo, então ele não consegue. Por quê? Porque o browser ele pede servidor portaltic.com, IP tal, eu quero acessar a sua porta 80 e ver o que você tem para me trazer. Ele vai te traz aquele index.html ou as requisições que você pedir executar no servidor. Então ele é entregado quando o pacote não consegue chegar ao destino, um roteador não consegue terminar um pacote, um roteador descobre uma rota mais curta para o destino. É assim como a gente, né, os servidores também são preguiçosos. Então a gente vai sempre descobrir o menor caminho. E toda vez que ele descobrir, ele vai utilizar aquela rota. Para quê? Questão de velocidade. Óbvio, né? Não é bem preguiça. É velocidade, ele quer chegar mais rápido ao destino. E às vezes ele acha um caminho mais rápido e ele serve para isso aí. Ferramentas como o Ping, né, ou Traceroute, utilizam esse protocolo para determinar se o host está vivo ou não. Porque a gente fala de host alive ou host dead. Né, se ele está ativo ou se ele está inativo. Esse ping ele chama de echo request tipo 8. Né? E tem um pong, né? O pessoal acha que é brincadeira, mas tem. Esse é o ping e o pong. O pong nada mais é que o reply. Então eu pergunto para você, como é que você está? O que você responde? Estou bem, né? Então eu estou falando, eu sei que você está me ouvindo. Né? Você fala, e aí? Aí eu falo, beleza, o cara está me ouvindo. É como se fosse teste de comunicação. Muito mais conhecido que o telefone. Quando a pessoa atende, ela fala que é alô. Né? E se não for amigo, você fala, ei, viado. Aí o cara fala, alô? Tanta vez depois eu liguei para o amigo meu falando isso, para a mãe dele que atendeu. Eu fiquei com vídeo para ele, ei, viado. Oi, Júnior, tudo bom? Foi tudo bom. Então, ele serve para isso. É um protocolo para saber se aquele computador, se aquela pessoa, né, fazendo esse paralelo, está respondendo. Às vezes o cara chega lá, atende o telefone, você fala, alô, você começa a falar, não tem resposta. Então, significa que você estabeleceu uma conexão, mas a pessoa não está recebendo aquela informação. Da mesma forma, o servidor. Um dos motivos para isso. Então, se você tiver um conhecimento disso aí, a gente pode utilizar uma ferramenta simples chamada fping, que ela faz o quê? Detectar todos os hosts ativos de uma rede, desde que os mesmos respondam com o pacote SMP. Vamos fazer um teste aqui? Agora vai ficar brincadeirinha, vai para o servidor, volta. Então ele está dando um comando aqui, ó, fping -c1-g, e ele está direcionando tudo isso aí para um arquivo. Está meio ruim de ver, mas depois eu abro o slide para melhorar. /tmp/ips. Então a gente vai utilizar a mesma técnica, só que eu vou usar para a rede. Está dando para enxergar atrás? Legalmente, oi? Então, nosso programinha fping, e como vocês sabem, eu estou utilizando o Linux aqui. Se a gente dá um help, ele vai trazer algumas opções para a gente. Dá para ver lá atrás que eu estou usando a opção -c1, -g. O que é -c? Contar os pings, né? Número de pings para enviar para cada alvo. Então, tudo lá, -c1. Por quê? Se eu mandar 500 pings, né, vai achar que pode ser um ping aquele famoso ataque antigo, ping da morte, alguns ainda utilizam esse tipo de ataque. Então você vai lá e direciona o número de pings que vai dar. E o outro, qual que é? -g, vamos lá ver qual é -g, gera uma lista de alvos. Então ele vai falar para mim, ó, esses aqui foram atingidos, existem, esses aqui não estão respondendo. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, fping menos c1 menos g 192.168.0.0/24. Por que eu estou usando esse endereçamento aqui? Beleza, o endereço da rede, mas o que significa aquele /24 no final? É a máscara. E essa máscara são quantos? Qual que é o range de IP que eu vou procurar? Do 9268.00 ao 255. Final 255. Então ele vai pingar 9268.00, 01, 02, 03 até o 0255.
Aqui eu vou mandar ele jogar um resultado aqui no que a gente chama na lixeira só para e ele vai jogar o meu arquivo dentro, a minha lista dentro daquele arquivo para depois a gente verificar o que aconteceu. Então vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Ele vai ficar precisando, porque ele está fazendo o pico em todas as máquinas. Ele vai falar, ó, esse aqui está up, esse aqui está, terminou. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou dar aqui um cat, né, para ver o arquivo, tmp, IPs, IPS, tá pra gente. Olha lá, ele achou esses hosts ativos aqui, ó. Modelo 6801. Por obviedade, a gente sabe que na rede wireless que eu estou conectado, deve ser o roteador wireless nosso, que está sendo utilizado aqui na rede sistemática. Nós temos a máquina 105, 106, 108, 102, 109, 110. Ele falou lá, ó, 84 bytes, foi o tamanho do pacote, o tempo que demorou a responder. Olha só, temos duas máquinas ali que responderam rápido pra caramba. Quais foram? Eu estou rodando uma máquina virtual, algumas máquinas virtuais na minha máquina para fazer esses testes que a gente vai fazer. Pela obviedade, deve ser as duas que estão aqui no meu computador. O resto foi atingido também, né? Pode ser o meu celular na rede, tem um celular na rede, o iPad, enfim. Então deve ser eles os outros IPs que estão lá recebendo essa requisição aí. Então eu já sei então, eu tento ter feito isso aqui, já que era pequeno. Eu já sei que existem esses servidores ativos aí. E existe uma outra técnica também, que ele usa o Nmap, que vai trazer o quê? Menos ESP. Depois eu vou falar desses parâmetros do Nmap, tá? A gente vai falar desses turistais todinhos aqui, para que a gente vai falando de teste na rede. 92.68.0.0/24. Mesma coisa que eu fiz com aquele outro. E ele vai rodar o Nmap agora e vai começar a trazer algumas respostas. Olha lá. Olha que bacana. Primeiro, ó, latência. Já descobrimos que a gente tem um roteador TP-Link aqui. Começou a melhorar. Olha que bacana. A gente já pode buscar vulnerabilidades que existem no roteador TP-Link para fazer um ataque possível. Então, para isso que serve essa análise. Olha lá o outro, ó. Azure Wave Technologies. Samsung, ó. Aí. Pessoal, vamos lá? Senão eu não vou fazer sorteio, meu irmão. Vamos então. Por que cortou? Pode ser BIOS também, né? Geralmente é. Aí. Então, dando continuidade, nós temos outro método, que é o ST, que é, aliás, eu falei do ST, né? Eu uso o TCP Connect. O SU é o método para determinar qual porta DP está aberta e em qual host. Então você vai saber qual porta está aberta, de qual host que essa porta está aberta. Você vai também receber mensagem CMP de porta não unreachable, ou seja, não foi alcançado. Então, provavelmente, essa porta está fechada. Caso contrário, ela vai estar aberta. A Microsoft ignorou essa sugestão da RFC, o que tornou a varredura das máquinas muito mais rápida. Então, graças a Deus, ela não consegue seguir alguns padrões, ela tem os padrões dela, e por causa disso, fica mais fácil de reconhecer, né, graças a essa RFC aqui, por esse UDP. Temos outros métodos que é o SX, SF e o SM. O self-in, né, são alguns firewalls e filtros que detectam pacotes sim nas portas restritas. Então, nas portas restritas eles detectam. Só que é necessário utilizar métodos avançados para atravessar esses softwares. Se você quiser transpor aí, vai precisar de algumas técnicas mais avançadas do que simplesmente utilizar o Nmap. FIN, né? Portas fechadas vão enviar um pacote RST. X-Tree, as portas fechadas vão enviar também um pacote RST, só que a resposta vai ser por pacotes FIN.
E por fim o null vão enviar a resposta fim quando estiver aberto. E esses três padrões estão listados num RFC só. RFC é Request for Comment, são documentos internacionais que o pessoal coloca lá como são os padrões de resposta aceitos. Por que o pessoal segue esse padrão? Por exemplo, você vai fazer um teste utilizando um monitor de rede, uns ABICs, um Nagios. Esses monitores de rede, eles fazem pings e fazem alguns testes de conexão e de acordo com essa resposta ele vai falar se o servidor está up, está down, se aquele serviço está ativo ou não. E para que fique fácil, fica a maneira fácil para todo mundo fazer uma coisa só no padrão, é que nem linguagem de programação, você não tem um padrão para toda linguagem. Se você não escrever naquele padrão, não vai funcionar. Então, faz isso no padrão para que as respostas e se utilize monitoramento de redes para facilitar a vida do pessoal que desenvolve. Tem o "-t", esse "-t" já é um parâmetro que vai dizer qual a prioridade de varredura. Tem a Paranoid, que é muito lento na espera de prêmio de detecção de IDS. Então, não quero ser detectado. Então, eu uso essa "-t" com "-t0", ele vai fazer lentamente, como se fossem requisições normais do sistema. Lembra que tinha aquele lá que aparecia uma bomba de requisição? Se ele fizer aquilo, ele deve falar, tem alguma coisa errada. Se você mandar requisições normais, devagar, lentamente, você vai ter respostas lentas e os seus servidores não vão estar achando que estão sendo invadidos ou tentando ser escaneados e não são categorizados como tentativa de invasão. O Snake é similar a ele, só que espera somente 15 segundos para cada um. O de cima são 5 minutos, o de baixo já diminuiu para 15 segundos. Polite facilita a carga na rede. Então, ele faz a série de testes, espera no mínimo 0,4 segundos. São testes mais em conhecimento de todos. Vou usar isso aqui, pode ser que se detecte já, só que aí você sabe que não vai sobrecarregar a rede. Né? Se o IDS falar, não, o IDS pode ignorar. A máquina do Alcyon pode fazer esse teste, ele está simplesmente fazendo uma varredura naquela rede, vai entender assim. Tem a normal, que é o padrão normal que ele já consegue fazer, mas também não sobrecarrega, ele executa tão rápido possível. Ele manda um bombardeio, só que no modo normal, para que a rede não fique dando flood, que a gente chama, não fique fludando a rede. Aggressive, que é o T4, modo que aciona um timeout de 5 minutos por host. Ele nunca espera mais que 1,25 segundos para testar essas respostas. Ele manda e não mais que 1,25. E o insano é somente adequado para redes muito rápidas, senão você pode causar um congestionamento. Tá? Você vai mandar tanta requisição e a rede vai se tornar congestionada. É como se fosse aquele pacotão bombardeando lá e a uma hora não vai conseguir mais responder. Então vamos um pouquinho para a prática, para demonstrar para vocês como é que é feito, explicando como é cada um. Eu coloquei um IP genérico aí, um IP que eu uso numa série de cursos que eu ministro, que é do servidor, e a gente vai, eu vou tentar aumentar aqui o máximo possível, se eu achar o mouse. Cadê meu mouse? Achei. Aqui. Dá para enxergar ele? Então, nmap menos st 68.200.1 e ele vai fazer o teste SP 192.168.200. Falta só saber qual é o IP, né? Vou facilitar um bocado.
Vamos esperar a resposta dele aqui. Só estou vendo aqui a configuração, pessoal, da placa. Para avaliar, né, tem que sempre dar um probleminha na placa de rede. Desconfigurou o teclado. Deixa eu só reiniciar o servidor aqui rapidamente. Eu acho que vai estar resolvido o nosso problema de rede. Pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida? Está tranquilo? Está bom assim o ritmo? Vamos ver se eu consigo agora aqui pingar ela.
Então, o sorteio que você vai fazer vai ser em cima do sistema, então, né? Ah, tá. Beleza. Pronto, pessoal, consegui resolver nosso probleminha aqui. Só um probleminha de configuração da placa que eu não tinha colocado de fake do roteador. Então, eu fiz um nmap-st e ele trouxe a seguinte resposta. Ó. Olha as portas que nós temos abertas. 22, 23, 25 e do lado ele já traz qual que é o serviço que está rodando. Facilitar, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, tem o Squid que está fechado ali, ó, uma SQL está aberta. Então ele já trouxe algumas informações para a gente. Então, se está dizendo ali open ou filtered, aberta e aceitando conexões ou filtrado pelo firewall. Se tivesse closed, a porta estaria fechada ou filtrada pelo nosso firewall. Então, se a gente usasse procurando pela conexão, lembra? Varreduras pela conexão, que era o SF, que está aí, a gente utiliza o mesmo comando, só que agora em vez de T, a gente utiliza o F. Observem que no Linux é case sensitive, ou seja, se for minúsculo, o S minúsculo, se for F, tem que ser o F maiúsculo nesse caso. Tá, ó. Se utilizar o S maiúsculo, pode ser outro parâmetro ou simplesmente não existir, ele não aceita. Então, letras maiúsculas e minúsculas são diferenciadas no sistema Linux. Na Microsoft, o Windows ele já diferencia. Se escrever duas pastas, Alcion do minúsculo e Alcion com a maiúsculo, ele vai entender que é a mesma pasta. No Linux, não, já são duas pastas diferentes. E daí vai falar, ó, olha o reporte que ele trouxe. Ele vai explorar aquela RFC 792 que eu falei para vocês, com um pacote vai estar marcado o quê? Aquela flag fim. Então, a resposta tem que ser com a flag RST. Ele foi lá e mandou, ó, MAC address, Apple, host up, ó, host está de pé. Então, ele falou que meu host está levantado. Todas as portas, todas as 1000 portas permeadas estão open ou filtered. Ou seja, são abertas ou filtradas pelo firewall, de acordo com o que está aqui, ó. Todas as portas que foram verificadas. E se eu usar agora o S e o A, por exemplo, eu quero mapear as regras de firewall. Esse é o intuito quando a gente usa o SA. A gente vai identificar o firewall. Olha lá. Ele me trouxe a resposta dizendo que o firewall não está filtrando nenhuma dessas portas. Elas estão unfiltered, que segundo a de baixo, a porta não está protegida. A porta está aberta, não tem nenhuma regra bloqueando aquela porta ali. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no servidor e eu vou dar uma de e vou parar o meu firewall. Peraí. E vou parar o meu firewall. Vou dar o stop nele aqui. Aí apareceu lá, ó, o firewall está desativado. Vamos descobrir o que ele pode trazer diferente para a gente. Eu vou digitar o comando aqui, estou com preguiça. Vamos fazer o primeiro, que é o ST, lembra? Olha lá, todos estão abertos. Todas as portas estão abertas.
o SF agora? Open e Filtered. Lembra que elas estavam filtradas? Elas só apareciam Open, agora estão dizendo que elas estão filtradas. E o SA está dizendo aqui para a gente que todas elas estão ativas. Agora, se eu dar Start aqui, o Fire agora está ativo. Primeiro o S. Olha lá. Viram a diferença? Então, um caso ele mostrava que minhas portas estavam sendo filtradas, e no outro caso agora não há filtro nenhum. Então, você consegue observar se a porta está realmente aberta ou se ela não está aberta, se ela está sendo filtrada ou se ela não tem filtro algum. Então, o Nmap ele vai trazer, se a gente quisesse fazer aqui, por exemplo, vamos um pouquinho mais longe, vamos ver aqui na rede. Vamos procurar aqui no nosso servidor, olha lá, roteador, TP-Link que a gente achou, lembra? Ele está falando para mim, ó, que nós temos 3 portas abertas, uma TCP altíssima 49152 que a gente não sabe, ele não sabe dizer qual que é, porque está fora daquele padrão. Temos a porta HTTP 80, então significa que eu tenho acesso à porta 80? Significa, vamos ver? Olha lá, está me pedindo usuário e senha. Então eu estou conseguindo fazer a conexão pela porta 80, que é o roteador. Só para teste, né? Por acaso está até a senha padrão, né? Senão vou puxar a tua orelha. Cadê o Rogério? Já fugiu, né? Nessa hora foge, né? O administrador da rede. Então a gente consegue ter acesso à porta 80, é uma das portas que estão abertas. A gente viu, como eu falei lá, TP-Link, naquela hora que a gente fez o mapeamento. Então você consegue, já fala que eu já entrei no faro para perto do ele. Então você consegue ter acesso a quê? A saber quais serviços estão rodando. Ele falou para mim, não vai para o TP 80, eu fui lá, confirmei, realmente a porta 80 está sendo usada via web. Por acaso eu digitei a senha padrão ali e entrou. Eu não fiz nada demais, não quebrei senha nenhuma, só chutei a senha que ele tinha deixado a padrão. Vamos fazer agora um SA aqui. É o SA o segundo? A gente está fazendo aqui SL. Aqui, ó, senhor. É só esse aqui, ó, senhor. Esse aqui, ó. Ah, é? Administrador de rede. Ah, não, foi saco. Foi saco. Esse era de mim. Eu só coloquei esse ano roteador, não configurei. Só pulou direto, né? Só? Tá certo. E aqui, ó, ele fala, o host pode estar down, mas block out pings. Geralmente, o firewall desses roteadores, eles bloqueiam o ping de notebook, de IPs internos. Eles fazem bloqueio. Para evitar que o cara chegar lá e tenta ficar dando ping e a resposta do servidor diminuir. Então, por isso que aconteceu, ó. Não tá, parece que está bloqueando. Então, significa que a porta está ativa, o serviço está ativo, mas está tendo bloqueio. Outro é o SM. Vamos ver o que ele vai trazer de informação para a gente. Ele foi lá para dar a configuração, quer ver? Parado lá no cantinho lá. Ah, ninguém mete, tá tranquilo ali. Vou dar a senha só para ele resetar depois. Olha lá. Me passou qual é o MAC address dele. Me passou que as portas estão open ou filtered, então provavelmente o firewall não está configurado. Vamos dar uma fuçada nele? Ele geralmente tem aqui, ó, firewall, legal. Olha lá. E aqui eu posso bloquear o ICMP. Tá vendo?
Tá meio visível, né? Olha lá, habilitar filtro CMP. Você pode. Ah, já está aqui, ó. Não. Olha lá, habilitar proteção contra o DOS. Está desabilitado. Então, se alguém está fazendo DOS, ele bloqueia. Mas por padrão, geralmente eles bloqueiam o ping. Olha lá. Lembra que eu falei do TCP SYN e SYNEC? Se vocês quiserem bloquear para a pessoa não descobrir com um simples Nmap ou com outras ferramentas, você pode bloquear também, ó, filtro TP. Então, se você não dá naquelas portas de requisição de 5.000 a 3.600 pacotes, ele vai fazer aquele bloqueio. Você pode colocar lá, ó, se chegar 300 pacotes por segundo, já considere que é uma invasão. Se for menos de 300 pacotes por segundo, você não considera que é uma invasão. Então, é um teste normal. A gente pode fazer esse teste aqui, ó. Vamos habilitar. Habilitei, deixei tudo fechado, tá? Beleza, vamos agora aqui fazer o primeiro teste. Lá, open, e se ele falou que ele está open, né? SF. Ele está tendo dificuldade, provavelmente está tendo um bloqueio, ele está tentando fechar a conexão ali, não está conseguindo ter resposta, já que a gente fez um bloqueio geral. Será que ele precisa ser reiniciado? Acho que não. Não bloqueou nenhum até o momento. Está tentando, está brigando ali. Ainda está atrás. Deixa eu ver se eu mandar aquele fping. Ele está mandando um ping ali, vamos ver se ele vai. Se ele vai bloquear. Depois a gente pode ver aqui no log. Vai ficar. Vamos tentar aqui o SA agora. Ele está trazendo resposta, provavelmente pelo bloqueio. Está dizendo que as portas não estão filtradas. O SN agora, vamos ver se a gente vai ter uma resposta. Né? Ele provavelmente não vai trazer uma resposta para a gente. E está lá, emitindo um monte de coisa. Então, o nosso roteador, temos que ver se ele está aceitando ou não essas conexões que a gente está enviando para eles. Vou ver aqui rapidamente. Tem só saber onde é que é o log aqui. Alguém sabe? Histórico lá. É histórico? Aqui, ó. Observe que legal. Vocês viram que eu estou. O IP meu é 106, tá vendo? Eu estou mandando um monte de pacote
para ele e ele está respondendo com SINAC, com aqueles pacotes RSC, tá? Que a gente está enviando. Então você consegue ter com log. Como eu falei, o log vai estar previsto, só que ele não vai estar achando por enquanto que a gente não mandou uma bomba de pacotes ainda, ele não está achando que é um bloqueio. O que você está fazendo? Quando eu comecei a enviar, ele já bloqueou. Pode ver, a hora dele está errada, mas provavelmente foi aquela hora que eu tentei fazer uma tentativa de enviar um monte de pacote. Deixa eu ver aqui, filtro. Não. Isso aqui vai depender de cada. Mas vamos lá para o. Então vocês viram a diferença que existia de um para outro. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides depois, tá? Se alguém quiser fazer algum teste, só fala que tem que ser um Linux, tem que estar instalado, pode ser um outro sistema, mas o Linux é melhor, pode estar instalado esse Nmap para fazer a instalação, ou usar o Kali Linux também, que já vem com ele instalado, eu comento com vocês depois. Senhores, eu acho que com essa prática aí, até para não prolongar a hora de vocês, que é uma coisa muito corrida, eu vou abrir agora para... Estava aberto para pergunta o tempo todo, né, se alguém quisesse fazer. Mas eu vou abrir para questionamentos aí que tem agora sobre a ferramenta. Alguém tem uma dúvida, algum queira fazer algum tipo de questionamento sobre as técnicas, alguma coisa não ficou clara? Quando bloqueou lá no Firewall, tem algum serviço que eu vou poder deixar de fazer? Não. O bloqueio que você faz no Firewall é específico para esses tipos de requisições. Mas são para requisições quando se faz com grandes números. Ali que a gente faz, utilizando o Nmap, é como se fosse uma requisição HTTP. Quero acessar seu site. Ele fala para mim, está aberto. Entendeu? Eu te faço a ligação e só falo alô e desligo, por exemplo. Eu só quero saber se você está em casa. Entendeu? É como se fosse essa comparação. Então, vai bloquear algum serviço? Pode ser que sim. Pode ser que se você tivesse um monitor de redes, um computador lá, um mais usável para fazer monitoramento, ele utiliza o ping para isso. Se você bloquear o ICMP, ele vai aparecer na sua tela, o servidor está fora do ar. Só que ele está fora do ar, ele só não aceita o ping. Então tem que saber fazer exatamente. Agora, como o home uso em casa, eu não vejo que vai atrapalhar algum serviço seu mesmo próprio da máquina, a não ser que você rode um serviço diferente. Tá? Esses firewalls geralmente podem bloquear até alguns jogos, mas os novos roteadorzinhos que tem esse firewall para desabilitar portas de jogos, eles já têm portas conhecidas, ou portas de alguns serviços que você conhece. Então você pode fazer, se tiver um conhecimento maior, ir desbloqueando essas portas ali para, se for requisição desse computador para o roteador, libere. São as listas de exceções aqui que vão aparecer. Só um segundinho aqui. Vou mostrar. Aqui não tem por acaso, né? Deixa eu ver se vai ficar agora no meu terminal. Aí, vocês viram que estava bloqueado o ping? Vou deixar ele rodando de novo, tá? Vamos habilitar aqui tudo. Peraí. Esses dois aqui no caso. Olha lá. A partir do momento que eu salvei, ele parou de pingar. Está lá no 337. Ele está mandando um monte de pacote de ping. Ele só está mostrando para mim quais que estão retornando. Porque eu mandei ele mandar um monte, né? Se eu desabilitar e dar um salvar, ele vai voltar a fazer o ping. Então você vai fazendo esses bloqueios aí, em geral, para ter a resposta. Né? Até os outros serviços aqui devem ter voltado já. Olha lá. Ele liberou e conseguiu me trazer a resposta. Né? Está aberto ou não? Se ele não te trouxe a resposta, ele vai dizer que está bloqueado, simplesmente não vai trazer nada. Então vai depender da configuração da linha de comando que você está utilizando. Como eu falei, utilizem sempre, né, MAN, que é o manual, Nmap, e aqui você vai ter um monte de descrições dele, tá? Quem tiver interessado, como vai usar, "-a", "-t4". Então se você utilizar esse comando aqui, que tem um comando até de teste deles, eu
até ver aqui mais alguma. Ele vai mostrar sobre os detalhes do servidor. Aqui, ó. Usando o próprio servidor do Animato, que eles deixam aberto para teste. Só para finalizar aí. Então ele está rodando aqui e vai descobrir informações do servidor, qual que é o nome, qual que é a versão do Linux, e algumas portas, se estão abertas ou se não estão abertas. Vamos ver. Peraí. Está desabilitado. Às vezes demora um pouquinho porque a gente está usando a internet, demorar para o servidor fazer requisição e ele demora um pouco mais, já que eu pedi uma gama muito alta aí de respostas. Eu vou parar aqui também. Já deu para ver o ping. Enquanto isso, mais alguém tem alguma dúvida? Quando ele vai mostrando ali para a gente? Alguém mais tem um questionamento? Sugestão? Choro, lamentação, dívida? Não? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês antes o site do Portal TIC. O Portal TIC é esse site aí, é um site que eu mantenho, já tem algum tempo. A gente tem várias pessoas que ajudam a contribuir, quem puder entrar lá e curtir meu site lá no Facebook, né? A gente vai no boca a boca lá, já tem 3.120 pessoas que eu vou só pedir, divulgando em palestras, peço para ajudar a divulgar o site, clicar em curtir, compartilhar o que eu compartilho lá no site. Então tem várias notícias novas que saem de novo no mercado, de tecnologia, entre segurança e afins aqui. E o que a gente vai fazer o sorteio aqui é exatamente o Virtual Learning Center, que é o centro de cursos virtuais, que eu estou abrindo alguns cursos, tá? Que a princípio alguns vão ser pagos, outros não, gratuitos, só que só sob sorteio. Então você demanda, eu faço sorteio no Facebook, faço sorteio em palestra que eu crio uma turma, fecho e mando. A gente vai fazer os nomes aqui, o professor vai utilizar o computador ali para fazer o sorteio. E enquanto isso, eu vou deixar até aqui os meus contatos para quem quiser copiá-los. Aí tirar a foto com QR Code, vai usar aí, né, professor? Você quer mostrar ao vivo, né? Foi lá, melhor. Fala com o Sidão. Aí quem fizer o cadastro lá no Portal TIC, você entra no portaltic.com, se registra, aí depois que se registrar, entra na área de downloads, e aí eu vou disponibilizar essa palestra para vocês fazerem o download da palestra.